às 20h12 do dia 18/11, nós iniciamos os trabalhos da Sala 1 do grupo 4 de trabalho, né, que diz, que faz relação à gestão de negócios, meio ambiente e sustentabilidade. Quero agradecer a presença de todos, em especial da professora Rita de Cássia Silva dos Santos. A professora é de Bauru, não é isso, professora? E também a presença da professora Roberta Nayara Araújo Teles Martins Lima, que é de Boituva, cidade onde eu tenho muitos parentes, viu, professora? E, evidentemente, dos autores dos trabalhos que foram selecionados, né, para serem apresentados. Então, desde já, parabenizo os alunos pela iniciativa, pelo trabalho que vem fazendo e nesse momento passam aí a apresentar, tá? Então, a gente fez uma inversão por questões técnicas. Vamos começar pela apresentação daquele que seria o segundo trabalho, né? O título do trabalho é Modernização Regulatória do Transporte Ferroviário, Fundamentos Jurídicos, Desafios e Perspectivas. O autor é o senhor Cássio Cristiano de Andrade, e a orientadora, né, do trabalho é a professora Mariana dos Santos Marinho da Silva, da unidade de Araraquara, a quem eu parabenizo aqui em nome de todos. Então é isso. As regras todo mundo já conhece, são 10 minutos, né, de apresentação, 5 minutos tanto para a professora Rita quanto para a professora Roberta tecerem os seus comentários. Eu prefiro fazer só o protocolo, porque senão a gente vai se estender demais, então eu não vou arguir nem comentar, tá bom? Combinado, gente? Então, muito bem. Cássio, a palavra é sua, seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, boa noite a todos, agradeço a oportunidade aqui. Eu vi que tem bastante gente aí de Mauá, né? Eu sou natural de Ribeirão Pires, né? Bem aí do lado. Hoje estou morando em Araraquara, próximo a Bauru, né? E sou engenheiro mecânico, atuante na ferrovia, e estou cursando Direito agora. Eu peço licença a todos para mim compartilhar minha apresentação. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Perfeitamente. O título do trabalho, então, é Modernização Regulatória, né, no Transporte Ferroviário, Fundamentos Jurídicos, Desafios e Perspectivas. Como já me apresentei aqui, sou engenheiro mecânico formado pela UniABC, especialista em engenharia ferroviária e estudante de direito. Minha orientadora é a professora Mariana dos Santos Marinho. Ela é graduada em direito pela Uniara, especialista em direito ambiental e do trabalho e docente aqui na Faculdade de Araraquara. Aí convidamos a todos aí uma breve reflexão, porém muito importante, né? A gente sabe que a maioria das cidades, principalmente no estado de São Paulo, foi desenvolvida socialmente, economicamente, em torno das ferrovias, né? Especialmente aqui no estado de São Paulo. Outros estados também, mas aqui em São Paulo é muito forte isso daí, tanto aí no ABC quanto aqui no interior também. Então, diversas cidades, hoje até com mais de 1 milhão de habitantes, né, como Campinas, Ribeirão Preto, ou até mesmo Mauá, que é cortado por ferrovias, cresceu em torno da ferrovia. Então, a ferrovia é muito importante para o desenvolvimento e para a história, né, do desenvolvimento do Brasil, né? Então, é possível que algum de vocês aí tenha algum familiar, algum antepassado, ou até mesmo algum de vocês possivelmente já tenha algum contato com a ferrovia,
tanto com ferrovia de carga quanto de passageiros, né, que é o caso aí do pessoal de Mauá ou de Suzano, que tem o trem metropolitano aí no seu dia a dia. A história da ferrovia, ela se deu assim na década de 50, né? Ela teve um auge, mas na década de 50 ela começou a perder espaço pela política de priorização do modal rodoviário. E aí surgiu um sucateamento, né, da infraestrutura ferroviária e ela foi acabando sendo abandonada, né, esquecida ali, porque os investimentos vieram todos no modal rodoviário. Por volta dos anos 2000, mais ou menos, começaram a surgir as concessões, né? Empresas concessionárias para operacionalizar essas ferrovias, né? E se depararam com uma malha muito sucateada e não conseguiram fazer o que precisavam por causa dos entraves regulatórios que existiam na época. Então, dessa necessidade, ali em 2019, começou as discussões, né, do que poderia ser feito. Em 2021 foi promulgada a Lei 14.273/2021, que é a Lei do Marco Ferroviário. E isso vai ser o nosso instrumento central aqui da nossa análise. Então, para abordar o tema, foi elencado alguns eixos temáticos aí do setor, né? A autorregulação, né? Concede maior autonomia para as ferrovias, né? A ferrovia pode se autorregular, porém com supervisão do órgão federativo que é a ANTT. Visa aumentar a eficiência, a competitividade modal e com normas setoriais próprias, né? Então, a ferrovia tem as suas próprias normas, cada ferrovia, cada concessionária tem suas próprias normas, porém, ela é supervisionada, vamos dizer assim, pela ANTT. A integração entre regulação e sustentabilidade, hoje é do conhecimento assim, da maioria, que a maioria dos projetos de grande porte ou de infraestrutura nacional, eles precisam de um estudo de impacto ambiental e do relatório de impacto ambiental, conhecido como EIMA e RIMA, né? É uma exigência ambiental hoje em dia, por causa de várias situações aí climáticas, né? De descarbonização, e várias empresas têm isso como meta. Matriz de risco é um instrumento, né, essencial jurídico, porque precisa da viabilidade do projeto. A empresa não só pode construir uma ferrovia ou pode melhorar uma concessão, mas ele tem que mostrar para a ANTT que isso é viável, né? Que ele fez um mapeamento de risco, aí é dividido os riscos ali, alguns riscos ficam no setor privado, outros no setor público, praticamente os financeiros ali ficam com o setor privado. Um exemplo de que fica com o público seria a desapropriação de terrenos, enfim, e outras situações desse tipo. Equilíbrio econômico e financeiro dos contratos, né? Então, às vezes, esses contratos são geralmente de longo prazo, alguns de mais de 30 anos. Então, surge durante a concessão ali algumas situações que não foram previstas, né? E aí tem um dispositivo chamado VLP, que autoriza a fazer ajustes no contrato ao longo do prazo, ao longo do período do contrato. A regulação responsiva, né, a abordagem moderna aí, que prioriza a cooperação, diálogo técnico, né? Então, isso quer dizer que a NTT, em vez de autuar diretamente a empresa concessionária por algum desvio ou alguma coisa que teria que fazer e não fez, primeiro ela discute o problema, mostra que existe aquele problema, né? Tenta ali persuadir a concessionária e, se não tiver solução, aí vai para a punição. Preservação de conflitos e consensualismo, né? Estabelece métodos alternativos. Algumas disputas, como na Ferrovia Norte-Sul, que foi uma concessão que depois que ganhou a concessão,
foi visto que lá estava muito deteriorado, e aí, para não ir judicializar algumas questões ali de aditivo ou de ajuda no contrato, existem os comitês de resolução de disputas, né? Outro dispositivo aí, o DRB, que são conselhos administrativos formados ali mesmo pelos órgãos públicos, a concessionária, a comunidade, e para discutir esses tipos de problemas aí. Tributação financeira, a PEC 45 de 2019, né, que é conhecido como Redução do Custo Brasil, ela vem para essas empresas poder abrir mercado, né, abrir ações ali na Bolsa de Valores, captar dinheiro, né, recursos na Bolsa, para poder fazer investimentos no que precisa, né, através de debêntures e ações e fundos. Investimento para multimodalidade. A ferrovia, ela sozinha, ela não dá conta, né? Então, assim, o grão para sair da fazenda, ele precisa do caminhão para chegar lá no trem. E o trem, quando chega no porto, precisa do navio para poder atravessar o continente e fazer a sua entrega, né? Então, a gente utiliza um instrumento que chama RAID, que a gente vai ver mais para frente aqui. Então, foram abordados algumas leis e dispositivos aí para a gente chegar a entender melhor aqueles tópicos ali, né, elencados. Então, a própria Lei 14.273, né, de 2021, Marco Legal da Ferrovia, é um modelo regulatório, né, em regime de autorização, que vem para flexibilizar, né? Hoje a gente tem alguns dispositivos que são a concessão, a permissão e a autorização. Concessão é um modelo antigo das ferrovias de carga, né? Só dando um exemplo, as ferrovias de carga são modelos de concessão. Aí a CPTM, que vocês conhecem bem aí, que está sendo privatizada agora, mas é um modelo de permissão, né? E a gente tem agora o modelo de autorização. O modelo de autorização vem para as empresas que têm interesse em trajetos curtos ali, poder construir a sua própria ferrovia. Então, ele não precisa construir um trecho longo lá do Mato Grosso até Santos, mas ele pode construir pequenos trajetos que ligam ali a linha-tronco. Isso antigamente não era permitido. E pode reativar também trechos que estão desativados ou subutilizados. Então, o marco legal vem para flexibilizar tudo isso aí. A Lei 13.874 de 2019, né, a Lei da Liberdade Econômica, visa reduzir a intervenção estatal, ambiente de negócio mais livre, persuasão de boa-fé, desenvolver atividades lícitas, com foco em promover a eficiência, inovação e segurança jurídica, né, e desburocratização. Então, mais flexibilizar as formas de contratos, né, de como que vai fazer os negócios. A resolução da NTT, 5.914 de 2020, estabelece renovação antecipada das ferrovias, definindo os critérios técnicos, né, e jurídicos no processo, garante transparência, equilíbrio econômico e financeiro e exige contrapartidas. Então, como eu disse, isso aqui é mais voltado ali para as concessões, né? Algumas concessões, como a da Malha Paulista, foi renovada com 2 anos de antecedência, e aí a empresa concessionária propõe para o Estado analisa, o Estado vem com as contrapartidas, né, necessárias ali para a aceitação do projeto, geralmente com alguma benfeitoria ali dentro de cidade, construção de ponte, viaduto, passagens de nível, né, para melhorar o trânsito da população, que o trem não afete tanto a comunidade. A Lei 14.133 de 2021, Lei de Licitações de Contrato Administrativo, né, moderniza o tipo de contrato, buscando mais transparência e eficiência, renovação de risco, planejamento, licitações e boas práticas internacionais. Então, é uma lei que visa mais os contratos administrativos e modernizar esse tipo de contrato, né? O artigo 65, inciso 2, a linha D da Lei 14.133 de 2021,
permite alteração contratual para estabelecer equilíbrio econômico devido a fatos imprevisíveis, né? Como eu falei anteriormente ali, às vezes aparece alguma coisa, por exemplo, lá na Fiol, a empresa que pegou lá na Bahia, ela não fez um estudo de solo, lá o solo é muito mole e precisa de muita manutenção de via, isso não foi previsto. E aí essa lei vem para flexibilizar esse tipo de coisa, ou aditivo do contrato ou devolver a concessão. A Lei 9.307 de 96, conhecida como Lei da Arbitragem, né? Está muito em consonância ali com aqueles comitês, né, que vai discutir, que não é para levar tudo para o judiciário, mas o comitê julga as necessidades e define ali o que vai ser feito. Se não tiver um consenso dentro desse comitê, aí sim vai para a judicialização. Na Lei 14.133 também reconhece e estimula, né, a arbitragem e outros modelos consensuais, medição de comitês e as disputas, foi o que eu disse anteriormente. A PEC 14, a PEC 45/2019, reforma tributária, vem para reduzir e unificar impostos, né? Como a Lei 12.431/2011, debêntures, né? Que o principal tema dela ali é a isenção de imposto de renda para quem atuar com essas empresas, né? Em forma de FIIs, ali, de debêntures, abrindo capital na bolsa. Então, quem compra essas ações ali e ajuda essas empresas com o capital, tem isenção de imposto de renda. O REID aqui, que é Regime Especial de Incentivo para Desenvolvimento da Infraestrutura, ele visa aqui a suspensão de PIS e COFINS para projetos prioritários de infraestrutura, assim, são projetos de interesse nacional, né? Grandes projetos como ferrovia, ou energia hidrelétrica, então essas concessões têm a suspensão desses impostos. O EIMA e RIMA, né, que é o Estudo e Relatório do Impacto Ambiental. Conjunto de estudos, hoje em dia, a maioria dos projetos de grande porte aí, né, eu posso falar praticamente 100%, exige estudo de impacto ambiental, bem discutido hoje, isso daí está na mídia também, né, a questão lá da Petrobras, vamos fazer estudo de impacto ambiental para ver se vai perfurar lá a foz ou não, lá no Amapá. Então, só um exemplo, tá? E a conclusão aqui, né? A pesquisa demonstrou inovação legislativa, era essencial, né? Para isso, para o setor ferroviário deslanchar, né? A gente hoje tem uma matriz ferroviária muito subutilizada, a gente não transporta o suficiente, a gente não dá conta, a ferrovia não dá conta da produção nacional. Então, a gente usa muito o caminhão ainda e a ferrovia tem que deslanchar. Então, foi necessário esse marco regulatório. A NTT encontra harmonia ali nos princípios, né, modernos do direito, pela flexibilização, por ajudar a construir um marco ferroviário, né, estando dentro dos princípios modernos do direito administrativo. Destaque no tal de ciência cooperação com a NTT, como resultado final, o progresso, né, caminha para o estabelecimento do sistema ferroviário judicialmente robusto, juridicamente robusto. Hoje a gente pode falar que a lei ela cerca praticamente todas as necessidades de operação da ferrovia, né? Tem alguns pontos ali que podem ser mudados, mas isso é questões futuras, né? E consolida a atratividade do país para o investimento a longo prazo. Então, a ferrovia demora para ser construída, é uma obra grande, linear, atravessa todo o país, né? Então, é muito importante que tenha engajamento tanto da população quanto dos empresários e do governo.
um alinhamento efetivo aí com benchmarks e as melhores práticas internacionais. As palavras-chave do resumo são regulação ferroviária, concessões, sustentabilidade. Aqui estão as referências. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Eu agradeço por poder apresentar o meu primeiro trabalho no ramo do direito, que foi submetido e já foi aceito. Fico muito contente. Estou no primeiro semestre do direito e já tive um trabalho que foi aceito uma submissão. Muito obrigado. Cássio, eu lhe agradeço muito pela apresentação. Ter um trabalho aceito no primeiro semestre do curso não é pouca coisa, parabéns. Quero te dizer pessoalmente que temos muito em comum, viu? Vez que eu sou de Mauá, mas nesse momento falo de Ribeirão Pires, é a cidade onde eu moro, e também já trabalhei como professor na UniABC, então provavelmente nós nos esbarramos em algum momento aí. Parabéns. Muito bem, então, na sequência, né, eu passo a palavra para a professora Roberta, né, iniciar aí as considerações. Boa noite a todos, que honra fazer parte dessa banca avaliadora. Cássio, parabéns pela sua apresentação, pelo seu trabalho. Eu acredito que você foi brilhante na exposição de toda essa questão, né, da legislação que versa sobre as ferrovias. É um tema peculiar que eu acredito que quanto mais aprofundado vai trazer ainda mais contribuições aí, né, para o mundo acadêmico. O seu trabalho ele faz uma boa síntese do marco legal das ferrovias. Ele traz aí os principais instrumentos da modernização regulatória. Mas o que eu trago de melhoria e talvez um ponto para ganhar um pouquinho mais de força argumentativa, até opinativa, com base em toda essa análise que você fez quanto à legislação e todas as referências, é o ponto de você analisar a profundidade dessa tensão entre a flexibilização e a proteção do interesse público, porque todos esses mecanismos que você trouxe, eles buscaram trazer uma flexibilização maior para atrair essas empresas e, obviamente, o investimento nessa área do Brasil. Mas até onde essa flexibilização está sendo protegida de fato pelos mecanismos que foram implementados através dessa legislação na prática desses contratos e dos problemas que podem existir. Talvez explorar isso no trabalho futuramente, num segundo momento, seria interessante. Mas, obviamente, eu estou aqui para contribuir à discussão e o seu trabalho, ele foi muito bem escrito, muito bem apresentado, você está de parabéns. E eu desejo que os próximos trabalhos também sejam aceitos nos próximos semestres. Já estou ansiosa para as próximas apresentações. Parabéns. Muito obrigado. Muito bem, na sequência, a professora Rita fará suas considerações. Obrigado, viu, professora Roberta? Professora, a senhora está com o microfone mutado, é isso. Voltou? Sim. Voltou Me sim. ouvem? Ok, Perfeito. desculpa, viu? Teve um problema com o meu fio aqui, enroscou e saiu. Bom, uma honra estar aqui com vocês. Muito gostoso ver um trabalho apresentado assim. Parabéns, viu, Cássio? Você trabalha nessa área? Sim, hoje eu sou engenheiro, faço parte da engenharia de operações da maior ferrovia do Brasil. Ah, eu vi que você fala, porque nós, o nosso e tal. Eu falei assim, ele trabalha lá, ele é da área da logística. Eu puxei a sardinha para o meu lado aqui. Aham, e é gostoso quando a gente apresenta um assunto que é ali, né, do que a gente já trabalha
e tem a ver com o que a gente está estudando agora, né? A gente consegue fazer esse link. Você conseguiu fazer isso brilhantemente. Eu sou da área, já fui muito da área da logística, trabalhei 10 anos na logística da Ambev. E agora eu estou no Unesb, aí, com vários outros cursos que eu já tive, agora com o pessoal da área do direito. Então, a gente percebe, assim, como que é interessante essa interligação que tem entre todos os assuntos. Isso é muito rico, a gente vai aprendendo muito cada vez mais. Tanto que eu sempre tive a impressão de que a logística era transporte, armazenamento, controle, que era a minha área, o controle, na época, né? E agora a gente vê que tem também a área jurídica, que nem sempre foi dado tanto essa vista aí no momento. Então, muito interessante seu trabalho, viu, Cássio? Eu gostei muito. Só vou fazer alguns comentários, então, não exatamente na área do direito, né, que a professora já esclareceu aí alguns pontos, professora Roberta, muito interessante na área, né, mais jurídica. Então, eu queria só falar alguma coisinha para você sobre a parte metodológica mesmo, assim, só algumas sugestões, né, porque o seu trabalho realmente está muito bom, o conteúdo dele é muito bom, o assunto é muito interessante, está muito claro, né, muito bem apresentado, esses eixos que você colocou, né, com essas argumentações. Então, não tem nada, assim, que comprometa o seu trabalho, viu? A relevância dele, né, o quanto ele é atual, o quanto ele é importante. Na fundamentação teórica também, talvez seria você colocar um pouquinho mais, assim, é, um link um pouquinho mais assim, fluido entre quando você fala da teoria e quando você fala da prática. Porque às vezes num trabalho científico, né? Que é um trabalho científico isso que você está fazendo agora, né? Então, em alguns momentos, quando a gente conta da prática, como ela é feita, acontece de tal forma, e aí a gente volta lá e fala, olha, então, de acordo com aquele autor ou aquela lei, isso acontece por causa daquilo, sabe? Quando você consegue dar uma liga, né? A gente fala uma liga ali entre a teoria, todo aquele estudo teórico que você fez, e aquilo que realmente acontece na prática, né? E muitas vezes tem coisas que a gente faz na prática, né? E que no termo a gente fala assim, os termos acadêmicos, teóricos, são às vezes até um pouco diferentes os termos usados ali, né? Então, fazer isso é interessante para o público que não é da área e para quem está realmente estudando ali, consegue dar uma força maior ali para o seu trabalho, para o seu estudo, percebe? O que mais que eu ia te falar aqui? Então, esse da fundamentação teórica, né? Na metodologia, você buscou aí alguns trabalhos, né, nesse referencial que você fez, e é legal também nesses trabalhos acadêmicos a gente citar ali na metodologia de que forma que a gente buscou aqueles materiais. Então, eu busquei tal material, como que eu selecionei aquele determinado livro, aquela determinada lei, aquele determinado artigo, né? Então, é interessante também para enriquecer mais o seu trabalho científico. Então, quando você vai apresentar ele em um congresso, quando você vai apresentar ele, por exemplo, para alguma outra coisa, num projeto, talvez aí depois mais para frente para um mestrado, para uma pós, né? Então, quanto mais você detalhar ali na metodologia de que forma que você teceu todo o seu trabalho, né? Como que você buscou aquelas referências, o que critérios que você utilizou para buscar aquilo, né? Quanto mais detalhado ali ficar essa metodologia, mais rico fica o seu trabalho, né? Cientificamente falando, assim, na área acadêmica, tá bem? Muito obrigado. E nos resultados, então, assim, tá excelente também. Você poderia dar um pouquinho de exemplo, seria legal. O que a gente está falando aqui é só para contribuir, assim, né, minimamente. Aí depois, né, você verifica o que é possível fazer. Seria talvez fazer algum exemplo, assim, comparativo entre esses regimes, os mais antigos e os mais novos. E é legal até, né? Fica interessante em resultados, a gente até fazer algum quadro e colocar isso, sabe?
comparativo, assim, fica bem interessante, também enriquece, assim, também o seu trabalho, viu? E a apresentação oral foi excelente, então você é um cara da área da logística que vem para a área do direito com louvor, né? Vai ser muito, muito bem sucedido aí. E recomendado, sim, para publicação, viu? E é isso, espero ter podido colaborar aí um pouquinho com vocês, viu? Muito obrigada por estar aqui, pela oportunidade. Agradeço, professora Rita. Então, Cássio, nós encerramos aqui a sua apresentação. Agradecemos mais uma vez, viu, por você ter dispensado tempo, energia conosco, né? E foi muito gratificante ouvi-lo, viu? Parabéns. Muito obrigado a todos e espero vê-los em uma próxima oportunidade com algum outro trabalho. Obrigado. Certamente, certamente. Parabéns. Muito bem. Eu gostaria de saber se a Valena já está tudo ok, Valena? Você está preparada? Tá pronta para fazer a apresentação? Você me escuta agora? Agora sim. Só um minutinho, então. Só um minutinho. Pronto, olha a Valena aí. Então, muito bem, Valena. Eu também quero agradecer a sua presença. Fique muito à vontade, viu? Apesar aí do problema técnico que você teve, não deixe que isso te atrapalhe. A gente vai ouvir você com muito carinho, viu? Obrigada. Fique à vontade. Boa noite a todos. Eu me chamo Valena Paganini. Eu sou discente da Faculdades Integradas Rui Barbosa, da cidade de Andradina. Minha professora orientadora é a mestra Mariana Proença. E eu vou abordar sobre o tema Trabalho Verde e Emprego Decente, à luz da Agenda 2030. Eu peço licença que eu vou compartilhar, se não houver falhas técnicas, os meus slides com vocês, tá bom? Vocês estão conseguindo ver meus slides? Sim, estamos. Tá, então eu vou começar a minha apresentação. Eu vou abordar sobre o tema Trabalho Verde e Emprego Decente. A crescente degradação ambiental e seus impactos sociais e econômicos tornam urgente a discussão sobre a Agenda 2030 e o papel crucial da ODS 8 na promoção do trabalho decente e empregos verdes. O que eu estudei durante essa minha pesquisa sobre o tema emprego decente e trabalho verde foi, através da Agenda 2030, aprovada em 2015 pela Organização das Nações Unidas, especificamente na ODS 8, né, que é a Ordem de Desenvolvimento Sustentável, eles abordam a necessidade de um novo tema em relação ao trabalho e economia. Um trabalho verde é um trabalho sustentável. Em 1999, os olhares da OIT, Organização Internacional do Trabalho, eles estavam sobre a questão do trabalho decente. O que é um trabalho decente? Um trabalho decente abordado pela OIT, determinado, os padrões da OIT eram o quê? Um trabalho num lugar digno, com condições morais e com diálogo social. E com essa crescente economia em questões mundiais, degradação ambiental e uma consequente degradação social, surge uma necessidade de tirar o foco desse olhar, desse trabalho decente, integrar não só um trabalho decente com todas as condições, como trata a nossa Constituição, nossa Carta-Mãe, no artigo 1º, que fala sobre a função social,
traz a necessidade do trabalho decente ser um trabalho verde. Aplicar todas as exigências para que um trabalho seja decente, questões salariais, um ambiente próprio para o trabalho, a valorização do profissional, o diálogo social, a questão moral, a questão humana, para um trabalho sustentável também. Então, isso que aborda a ODS 8 da ONU. O que acontece no Brasil? O Brasil ainda enfrenta desafios jurídicos e obstáculos para esse trabalho verde. Por quê? Porque nós não temos um marco regulatório em cima do que é um trabalho verde. Embora o Brasil ele tenha leis e políticas nacionais do programa de criação do programa verde, criação de programas de resíduos sólidos, criação de programas voltados para a questão ambiental, o Brasil ele sofre com políticas ambientais, trabalhistas e econômicas pela falta de estruturação. Existem barreiras jurídicas e ausência de um planejamento administrativo que faça com que esse trabalho verde ele tenha sucesso, embora ele está determinado na ODS 8, onde o Brasil, um país signatário do Tratado da ONU, e também que entrou nesse trabalho, abraçou essa causa da Agenda 2030, o Brasil ele não tem um marco jurídico legal. E também existe a questão de que durante esse meu trabalho, durante essa minha pesquisa, pesquisei em páginas da ONU, bibliografias, não existe um trabalho quantitativo em referente a quais países estão alcançando essa meta da ODS 8, junto com a ODS 13, que é um trabalho decente, junto com o trabalho verde, incentivo a trabalhos ligados a trabalhos decentes. O que são esses trabalhos incentivados para um trabalho decente? São os trabalhos relativos ao manejos florestais, energias renováveis. O nosso país, embora rico em energias renováveis, hoje, com perdão da palavra, talvez de uma forma chula, hoje uma febre entre os brasileiros é a questão das placas solares. É considerada uma energia renovável. Muitas pessoas estão vendendo, mas existe um incentivo fiscal? Existe um incentivo educacional quanto a isso? Não existe. Então, essas são as barreiras que eu cito, são as barreiras econômicas, são as barreiras de organizações políticas que não trazem esse incentivo fiscal para empresas que trabalham com a sustentabilidade, oferecendo condições de trabalho decente para as pessoas. Então, o Brasil, falta essa questão administrativa, falta esse olhar para realmente o que é a causa sustentável. O objetivo do meu trabalho foi o quê? Analisar a viabilidade jurídica do trabalho verde. O Brasil ele tem como desenvolver esse trabalho verde? Tem. Nós temos trabalhos hoje, podemos ver os municípios. Os municípios hoje brasileiros, a maioria eles adquirem o selo verde e azul quando eles tratam com as questões ambientais. Hoje os municípios, a maioria dos municípios, eles trabalham com a questão reciclado. Então, recicla, ganha esse selo verde e azul. Existe, então, um trabalho administrativo, uma política municipal, mas e quanto à questão nacional? Temos políticas nacionais do meio ambiente, políticas do crescimento verde, temos políticas de resíduos sólidos, mas não temos viés administrativos que façam com que isso andem, entendeu? As empresas não têm esse incentivo fiscais, pequenas empresas podem até ter esse olhar da sustentabilidade, oferecer trabalhos dignos, mas qual é a contrapartida do Estado? O segundo objetivo específico dentro do meu trabalho abordado foi investigar a relação entre trabalho decente e sustentabilidade. Embora algumas regiões, alguns municípios, eles consigam trabalhar com esse trabalho decente, essa questão da sustentabilidade, principalmente que durante minha pesquisa eu li municípios instâncias turísticas, eles têm muito esse olhar para o trabalho decente, para a sustentabilidade, mas grandes centros, eles existem ainda essa dificuldade, como eu ressalto e falo novamente, a questão da contrapartida das políticas públicas, incentivos fiscais e incentivos econômicos. O terceiro objetivo específico é esse que eu já citei, que é as políticas públicas brasileiras voltadas a essa economia verde. Como eu disse, existem os selos municipais, mas poucas são as empresas que trabalham com essa questão ambiental. Vemos uma empresa que eu posso citar, Natura, Boticário, trabalhando com essa questão da natureza, mas e outras empresas? Vemos assim, será que a contrapartida, o passivo ambiental, o ativo ambiental que essas empresas
empresas devolvem para nós, cidadãos, para a natureza, quanto à sua exploração, é equilibrado? Existe esse olhar, existe essa medida, existe esse estudo quantitativo? A metodologia que eu usei durante a minha pesquisa, infelizmente, eu não consegui ver uma metodologia quando a questão da ODS 8 em relação à Agenda 2030 da ONU, uma pesquisa quantitativa. Por exemplo, a América do Sul, o Brasil, ele está alcançando, Portugal está alcançando, Suíça, como os países estão trabalhando nessa questão dos termômetros, quais são as ODS que estão sendo alcançando as metas, perto das metas da Agenda 2030 e quais não estão alcançando. Eu utilizei análises bibliográficas e também documentais. Pesquisei muitos documentos em páginas da ONU, da OIT, além de literatura especializada em direito ambiental e direito do trabalho. Os resultados do trabalho verde e integração social. Na integração econômica, o trabalho verde ele proporciona novas oportunidades de empregos, como eu já citei, né? Pessoas que trabalham com resíduos sólidos, podemos falar com o pessoal que trabalha com reciclado de uma forma mais simples, energias renováveis, como eu disse, com perdão da palavra simples, mas a questão das placas solares, vemos empresas que elas já estão trabalhando, fazendo análise de reciclar esgoto, trabalhar com filtro do esgoto, filtrar lagoas de decantação desses esgotos e devolver para os rios. Então, são esses incentivos, são essas práticas sustentáveis que têm que ser promovidas. Quanto à justiça social, quando uma empresa tem aquele olhar para a sustentabilidade, quando a empresa tem aquele incentivo do governo, é uma consequência, como se diz, é uma fórmula matemática. 1 mais 1 é 2, então, se eu trabalho com a questão do meio ambiente, se eu tenho uma contrapartida do governo, as empresas teriam esse olhar mais adequado à questão da justiça social, a promoção desses trabalhos decentes e esses empregos verdes. Quanto aos resultados, avanços e desafios no Brasil, como eu já disse, o Brasil ele tem promovido os marcos legais, mas eles reconhecem que as práticas sustentáveis são necessárias, mas como essas implementações têm sido? Elas são eficazes ou não? Por conta de quê? Existe um déficit de fiscalização, existe um déficit de investimento e até a questão educacional. Como nós estamos sendo educados a questão dessa sustentabilidade, essa ideia de que o mundo está mudando, que essa questão da corrida econômica está provocando essa degradação ambiental, essa degradação social. E, infelizmente, no Brasil existe essa falta de um marco legal, um marco jurídico voltado para o quê? Para regulamentar um trabalho verde, um incentivo fiscal, políticas públicas para incentivar as empresas com esses selos de sustentabilidade, e de que forma as empresas podem ser sustentadas, como se diz, as empresas elas podem ter um olhar melhor para isso daí, incentivos fiscais. Hoje o Brasil está entre os países com as mais altas cargas tributárias, porém é uma terra fértil, é uma terra boa, que tem parques eólicos, o Brasil tudo se produz, tudo se recicla, e o governo poderia estar dando essa contrapartida para as empresas. Uma fase final para a gente pensar realmente que faz eu refletir durante essa minha pesquisa que o trabalho verde ele transforma o futuro. Pessoas em condições dignas, pessoas em condições morais, empresas incentivadas com olhar para a sustentabilidade, existe uma mudança no futuro. Tanto é que esse trabalho verde, essa questão, esse pilar, economia, direito e sustentabilidade, eles estão consagrados na nossa Constituição. No artigo 1º, ele trata da justiça social. No artigo 170, ele traz o olhar para a empresa não como uma empresa só visando o lucro, mas a empresa visando ao todo. E o artigo 235, ele traz o quê? Que todos têm direito ao meio ambiente. Esse é o meu trabalho. Eu agradeço a oportunidade de todos. Eu peço desculpa do meu nervosismo, pela falha técnica que me trouxe um certo nervosismo. E eu agradeço muito a oportunidade de vocês me escutarem. Obrigada. Valena, você foi muito bem, foi um prazer te ouvir, viu? Parabéns. Teu nervosismo não te atrapalhou em absolutamente nada. Pode ficar tranquila.
tá bom? Então, Obrigada. já passo imediatamente a palavra à professora Roberta para tecer aí suas considerações. Valena, que apresentação gostosa. Um tema que eu gosto muito porque, de fato, quando a gente vai pensar nessa esfera onde a sustentabilidade entra nas preocupações empresariais e também, né, essa preocupação de como a sociedade, o trabalhador vai usufruir dos benefícios dessas preocupações é muito importante, até porque a gente assumiu um compromisso, né, lá na agenda que, de fato, o Brasil ratificou e nós precisamos realmente olhar para esse ponto. E o seu trabalho ele apresenta de forma clara essa conexão entre o trabalho verde, o trabalho decente, a dignidade da pessoa humana, a Agenda 2030, tudo com um bom diálogo entre as normas internacionais, o ordenamento jurídico brasileiro. Fica muito nítida a preocupação em mostrar o potencial do trabalho verde. Talvez o ponto que eu posso sugerir de aprofundamento é justamente como que esse conceito se concretiza na realidade brasileira, quando a gente pensa na forma como a reforma trabalhista impactou a forma de trabalho aqui no Brasil, e isso aproximou o nosso país dos cumprimentos dessa agenda de 2030, ou a gente acabou se afastando porque houve uma preocupação na reforma trabalhista de 2017 em trazer uma proteção empresarial, de certa forma, que antes não era vista. E quando a gente flexibiliza, trazendo também esses incentivos de sustentabilidade, eu acredito que seja um ponto a ser explorado no trabalho futuramente também para publicação, enfim, porque traz uma problemática muito palpável para o leitor, né? Porque possivelmente, além de empresário, esse artigo ele também alcança a sociedade em geral, o trabalhador em geral. É uma preocupação social muito latente. Então, eu exploraria, além, obviamente, de toda a força que você trouxe na sua apresentação, do objetivo que, de fato, eu acredito que foi concluído, quando eu olho para o objetivo central do seu trabalho e para a sua apresentação, eu entendo que, de fato, você alcançou o seu objetivo, mas eu acrescentaria essa problemática para trazer é, um ponto interessante para a sua análise acadêmica. No geral, eu gostei bastante do seu trabalho. Muito obrigada. Obrigado, professora Roberta. Com as considerações agora são da professora Rita, por favor. O talento. Fica apanhando aqui do microfone para ligar. Tá perfeito, professora. Muito bem, Valena. E que foi isso, hein, mulher? Parabéns. Obrigada. Nossa, você arrasou no palco do Encesp essa noite. Que orgulho. Obrigada. Muito gostoso. Não tinha como não prestar atenção no que você estava falando. Não tinha como perder o seu raciocínio. Obrigada mesmo. Muito bom, muito bom. Use isso a seu favor, viu? Não preocupa com o nervosismo, não. Ele é o seu poder, viu? Obrigada. Parabéns. Minha querida, muito bom seu trabalho. Ótimas referências, referências internacionais. Olha, trabalhou firme, hein? Isso aí pode render muita coisa para você, você sabe, né? Ai, Às vezes, obrigada. de um trabalho, você pode fazer várias outras coisas, né? E você pode ir aprofundando ele, você pode ir levando ele aí junto na sua trajetória, você pode ir colhendo mais frutos com ele, viu? E, assim, só comentar algumas coisinhas, de novo, metodologicamente falando, tá? Porque o conteúdo tá excelente, assim, você vai aprofundar isso, né? Mais. Então, isso aí é um início seu, né? Então, sugerir algumas coisinhas aqui para você, só para você deixar ele mais usável, como se diz, para você, quando você for publicar ele, né? Você dizer assim, olha, esse trabalho ele vai ajudar você nisso, nisso e nisso, certo?
Então, assim, primeiro, você diferenciar um pouquinho o que é análise documental e a revisão bibliográfica, né? Que elas têm umas diferenças aí. Então, é interessante você deixar isso, né, claro, assim, tanto no decorrer do seu trabalho, como também na metodologia, né? A análise documental, ela vai ser ali quando você examina aí, né, esses documentos oficiais, normativos, institucionais, né? Então, eles entram ali com uma literatura científica, né, mas eles são instrumentos legais, instrumentos administrativos, e isso é legal você ter essa consciência de que você está lidando com dois tipos de materiais, né? Que às vezes, assim, quando a gente está fazendo um trabalho, a gente fica bem preocupado com o assunto, a gente percebe que você trabalha com paixão, você gosta do assunto, você se entrega ali no assunto, né? Isso é maravilhoso. Mas quando você vai colocar no papel e você vai usar isso nas universidades, você precisa colocar ele num certo formato ali e que as pessoas entendam, né, o transcorrer dele, não só o assunto impactante, interessante, ótimo, né, necessário, mas a metodologia dele é muito importante, você começar a clarear, assim, um pouquinho mais algumas coisas. Mas tá excelente do jeito que você tá indo, tá? O que mais que eu queria te falar aqui? Eu fui anotando aqui conforme você foi falando, porque era tanta coisa, né? Porque a agenda, então você fala da Agenda 2030, né? Você fala da ODS 8, são seus eixos aí, mas assim, na metodologia, você explicar um pouquinho, falar um pouco mais dessa relevância metodológica da Agenda 2030, dessa ODS 8, né? E colocar ali o porquê que você está usando eles como referencial para o seu trabalho. O que mais? Já falei da análise documental. É legal também que você pode colocar, assim, para dar mais corpo, assim, no seu trabalho, e as pessoas também, né, quando forem ler lá o texto, né? Você construir assim um quadro síntese relacionando esses princípios constitucionais, políticas públicas e as dimensões do trabalho verde. Então fica interessante, sabe? Porque daí ele ajuda a condensar todas essas ideias suas, assim, toda essa informação. Você fazendo um quadro conceitual é bem interessante, tá? Então, assim, é minha singela contribuição aí para você, viu? E eu sei que você ainda vai longe aí com seu trabalho, com seus estudos, com tudo que você está fazendo, viu? Parabéns. Obrigada. Eu agradeço a oportunidade, peço perdão do nervosismo mais uma vez. Para de falar isso, E é esquece, bom, deleta. é bom ser avaliado por pessoas renomadas, pessoas que fazem parte da área. Isso agrega valor e ajuda a gente a subir os nossos degraus, né? Em busca do que nós operadores do direito estamos, né? De publicar, de buscar uma justiça, uma igualdade, uma melhoria, fazer a diferença nesse mundo. Obrigada. Parabéns. Perfeito, muito bom. Muito bom, parabéns. Viu, Valena? Parabéns mesmo. E como a professora Rita disse, eu tenho a impressão que o teu trabalho é um trabalho assim muito promissor, porque tem muitos brotos, né, para vingar. Então, tenho certeza que a gente vai ouvir muito falar de você. Obrigada. Obrigado, Valena. Até a próxima. Até a próxima, que seja breve. Amém. Vamos lá, então, em continuidade, eu vou aqui destacar, então. Bom, o próximo trabalho, a terceira apresentação, o título é Crimes Ambientais e Queimadas. Os autores são a Daniela Pena, a Adriana Ferraz, a Júlia Flois e o Pedro Paca. A orientadora é a professora Daniela Laurenti Olívia.
e também da unidade de Araraquara. Então, deixa eu destacar. Só um minuto. A Daniele. Só um minutinho, gente. Que eu tenho que procurar as pessoas aqui. Então, deixa eu ver se eu acho a Adriana. Diana não está participando hoje, e nem o Pedro Paca. Então são vocês. Isso, só nós duas. Chamaram a responsabilidade para vocês, então. Muito bem. Então, só deixa eu fazer dar um lembrete aqui, que ao final dessa última apresentação, eu vou colocar para vocês aqui, disponibilizar o QR Code, que é importante para que vocês tenham direito à certificação da apresentação desses trabalhos, tá bom? Então, vamos lá. O trabalho vai ser apresentado, então, pela Adriana Ferraz, ou melhor, desculpa, pela Daniela Pena e pela Júlia Flois. Muito bem, fiquem à vontade. O palco é de vocês. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui para apresentar a nossa pesquisa sobre crimes ambientais e queimadas, que um assunto é tão importante e urgente. Meu nome é Júlia Flois e esse trabalho foi feito em conjunto com a Daniele Pena, Adriana Ferraz e Pedro Paca. E nós somos alunos da Faculdade de Araraquara, a FARA. Pode passar. Um ponto principal principal ponto, na verdade, né, do nosso trabalho está no artigo 225 da Constituição Federal, que fala que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para os presentes e futuras gerações. A Constituição, ela deixa claro que o meio ambiente é um bem de uso comum, ou seja, para todo mundo, e o que é mais importante é que o governo e a sociedade, eles têm o dever de proteger e cuidar do nosso meio ambiente. Um exemplo disso é a COP30 que teve esse mês, né? Que um dos assuntos que foram abordados foi a alta temperatura. E por que esse tema ele é tão relevante? Porque esse artigo ele estabelece que quem fizer algo que prejudique o meio ambiente, como as queimadas ilegais, podem sofrer punições criminais e administrativas. E além de ter que pagar danos, né, que causou ao meio ambiente. Então, a Constituição, ela nos dá força legal para a gente tratar esse tema, né, que é tão sério. Pode passar daí. Então, agora que a gente já entendeu, né, essa parte legal, vamos entender o que são as queimadas. Basicamente, existem dois tipos, as naturais e as causadas pelos humanos, né, as antrópicas. As queimadas naturais, elas são aquelas que acontecem sozinha, né, por meio de raios, clima seco, mas o nosso foco aqui são as queimadas causadas por nós, que são feitas de propósito, né? E muitas vezes para limpar terreno, preparar a terra para plantar e criar gados. A Organização das Nações Unidas, né, para a Agricultura, lista várias causas, desde acidentes como alguém que joga uma bituca, né, de cigarro, até as práticas mais graves. O que a nossa pesquisa destaca como maior problema é o principal crime ambiental no país, é a expansão, na verdade, expansão da agropecuária. As queimadas que são feitas para limpar, né, os pastos ou plantações, e as ações das pessoas que incendeiam de forma criminosa, que destroem bastante. Esses incêndios, eles não são só um problema local,
eles acabam com a vida de animais, plantas e soltam muita fumaça e gases tóxicos, o que afeta a nossa saúde e também contribui para o aquecimento global. Então, isso exige políticas públicas e fiscalização eficaz, mas o combate enfrenta desafios por falta de recursos. A complexidade das leis, da legislação, a necessidade de educação ambiental e, em alguns casos, a falta de coordenação entre os órgãos. Para enfrentar o problema, existem várias iniciativas, né, como o Departamento de Política de Controle, né, do Desmatamento e Incêndio, o Plano Nacional de Manejo Integrado do Fogo e alguns planos de ações, né, como o Plano de Ação de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia Legal, que impactam, né, na redução das queimadas. Então, para entender que a maioria das queimadas por ações humanas, o primeiro passo para discutir essas consequências e políticas de controle que serão apresentados pela minha colega Daniela. O áudio, Dani. Oi, boa noite, perdão, eu achei que estava com o áudio aberto, não estava. É, eu vou falar agora um pouquinho sobre os principais impactos socioambientais que essas queimadas geram. Os impactos são no cofre público, porque demanda muito dinheiro para poder financiar projetos de combate, equipamentos, a perda dos acordos internacionais, porque como o nosso país está tendo muito caso, né, de queimada, isso acaba gerando um desinteresse internacional em estabelecer um vínculo conosco. Ah, existe a perda das zonas de cultivo, por conta das queimadas ilegais podem atingir também as pessoas que estão ali ao redor, que tem um cultivo legalizado, sustentável, vai acabar sendo atingido. Acontece a alta dos produtos essenciais, como o açúcar, o feijão e a carne. E aí entramos num tópico. Essa fiscalização, ela é insuficiente? E a resposta, infelizmente, é sim, devido à falta de recurso e infraestrutura, porque o orçamento para esse combate é limitado e os equipamentos são insuficientes. Temos também a complexidade logística, porque o Brasil ele tem uma grande área e grande parte dessas áreas é um difícil acesso e o que acontece e acaba gerando essa dificuldade em abranger todo o território. Existe a fragilidade na aplicação das leis e punições, porque é muito complicado você identificar o autor desses tipos de crime. Então, a tese, a parte assim, legislativa, ela é completa, mas a prática é muito complicada. Temos também as questões fundiárias e os conflitos, principalmente nas regiões amazônicas. Então, mesmo que tenhamos esses recursos e esses pessoais para abranger, os fiscais e ambientalistas, eles estão arriscando literalmente a vida deles quando eles se encontram no meio amazônico para poder fazer valer da lei. Nós também temos a forte influência do setor agrícola, que encontrou no fogo a maneira mais barata e rápida de obter território, como a Júlia já tinha mencionado. E também temos muitas ações preventivas que são insuficientes, porque elas são reativas. Então, só ocorre após o dano já ter sido feito, o que poderia ser anterior, né? Se tivéssemos essa educação ambiental mais forte dentro da nossa educação. Dentro dos objetivos que nós formulamos para o nosso trabalho, gostaria de destacar quais seriam as consequências dessa queimada que não está sendo regulada da maneira que deveria, né? Gera a destruição de biomas, a emissão de gases poluentes, a propagação de doenças respiratórias, como a bronquite, sinusite e asma, o aquecimento global e o efeito estufa, o desequilíbrio da temperatura, o desequilíbrio do ciclo da água, o nível do mar elevado, o derretimento das calotas polares,
e faz com que aconteça a diminuição das chuvas, a perda vegetativa e, consequentemente, a perda da biodiversidade. A metodologia que utilizamos foi através da leitura de leis, artigos e principalmente sites como o IBAMA, o INEP, que traz dados atualizados sobre como anda essa situação no nosso país. Esse gráfico que apresenta na foto, ele é de agosto de 2024. E nele está destacada a Amazônia, o Pará e o Mato Grosso, que está em vermelho. Foram mais de 5.000 focos de incêndio nessas regiões. Em laranja, está entre 1.000 a 4.999 casos, que é no centro-oeste e o sudeste, a região mais afetada. Os resultados. O presidente do IBAMA, o Rodrigo Agostinho, ele traz um pensamento que o setor agrícola, apesar de ser um setor dependente, naturalmente falando, né? Ele tem essa dependência do ambiente, uma grande ironia o estrago que ele acaba trazendo para essas áreas. E essa escassez da produção que vai gerar, né, devido às queimas e tudo mais, infelizmente para eles é bom, porque faz a superfaturação dos produtos, né? Então, muitas vezes esse incêndio é causado propositalmente na própria cultura ali dele, para ter essa valorização de valores. E a fiscalização, dentro da legislação, nós podemos destacar a Lei 9.605 de 98, que traz os crimes ambientais, em especial sobre os incêndios, existe a reclusão de 2 a 4 anos e multa. O Decreto 6.514 de 2008, que traz as infrações e sanções administrativas, e ele traz multas que podem variar de 5 a 50 mil reais por hectare, dependendo do grau de dano que foi causado, esse incêndio criminoso. E podemos destacar também o Decreto 2.848, de 1940, dos crimes do perigo comum, que são as causas de incêndio, que também traz reclusão de 3 a 6 anos e multa. Agora eu vou passar a palavra para a Júlia trazer as conclusões. Bom, então chegamos ao fim da nossa apresentação. Depois de analisarmos, né, os aspectos legais, os impactos e as políticas de controle, a principal conclusão que tiramos é clara, né, que as queimadas são crimes ambientais e que causam impactos graves e que duram muito tempo. O que a gente precisa entender é que a natureza tem um tempo de recuperação, porém ele é muito longo. E para ilustrar isso, trouxemos uma visão de uma professora, a Kátia Nunes da Cunha, que observou em áreas que não pegava fogo desde 1974, só agora estão voltando a aparecer espécies como as orquídeas. Por isso, a estimativa de regeneração para as áreas mais sensíveis pode chegar até 50 anos, ou até mais. Então, dependendo do incêndio, e só conseguimos enxergar isso, esse cenário, se tiver chuva ainda. Então, isso nos leva ao segundo ponto da nossa conclusão, ou seja, a necessidade de educação ambiental e fiscalização para reduzir as ocorrências. Não basta só punir, a educação ambiental é uma ferramenta muito importante para a preservação. Ela precisa ser constante, fazer as pessoas entenderem a gravidade do que está acontecendo. Então, em resumo, o problema das queimadas é um desafio que exige uma resposta imediata e de longo prazo, combinando com o rigor, né, da Lei 225 da Constituição Federal e a urgência da recuperação ambiental e o poder da educação. Queremos agradecer a atenção de todos, queremos agradecer também à INCESP e todos os envolvidos, agradecer especialmente a nossa professora Daniela, que foi a nossa orientadora, e agradecer a oportunidade de estarmos aqui apresentando. Muito bem. Quem agradece somos nós, viu, Adriana? Ou melhor, desculpa,
Daniele e Júlia. Nós é que ganhamos um presente essa noite. Vou pedir para a professora Roberta fazer as suas considerações, por favor. Olá, meninas, parabéns pelo trabalho. É um assunto de extrema urgência, inclusive, há poucos dias aconteceu uma queimada na nossa região aqui de Boituva e Peró, que causou muito transtorno, e o que a gente mais viu foi, de fato, a falha, né, na prestação de socorro à população. Então, de fato, é um ponto de alerta, é um ponto aí inclusive da Agenda de 2030 também, né, que por conta dessa questão de afetar tanto, né, a nossa sociedade, o ar, enfim, são tantos aspectos prejudicados por conta das queimadas que realmente eu acredito que vocês poderiam explorar a Agenda 2030, que ela fala muito sobre esse ponto e traz um argumento sólido e já regulamentado da importância de olharem para isso. E eu vi que vocês, durante tanto a apresentação quanto também no trabalho escrito, focaram nas questões óbvias, claro, fazem parte da construção do raciocínio do tema, mas aprofundar isso para uma questão um pouco mais crítica, no sentido de identificar aonde exatamente a ineficiência é mais gritante. Então, é na fiscalização, é na responsabilização administrativa, ou é na esfera penal, ou é nas políticas preventivas. Então, qual que seria o ponto crítico que traria um pouco mais de avanço para a tratativa dessa questão das queimadas? Então, levar isso para a conclusão, vai tirar essa conclusão da obviedade, né? Então, vocês trouxeram todos os pontos óbvios do trabalho e vai elevar essa conclusão para um ponto de discussão, para uma crítica com base em tudo que vocês trouxeram, tanto de questões doutrinárias, legislativas, quanto também agora com esse ponto mais crítico para ser analisado. Então, acredito que seria um ponto importante para alterar, e é a minha sugestão e contribuição. Mas, no geral, é um tema muito importante que dá para ser trabalhado, é muito atual, está acontecendo, a gente vai entrar agora aí no verão, então isso vai acontecer com mais frequência. Todo mundo sente os impactos das queimadas. Aqui, principalmente na minha região, a garganta seca, a gente não consegue nem respirar direito. Então, é um tema que atinge a população em geral, mas precisa sair do óbvio e trazer esse ponto de vista mais crítico com base em tudo que vocês têm de material para poder criticar. Então, é possível construir uma crítica acadêmica aí no meio dessa discussão que vocês trouxeram. No geral, eu gostei muito do tema, do trabalho e da apresentação. Parabéns. Obrigado, professora Roberta. Vou pedir para a professora Rita, então, fazer as suas considerações. Abri aqui. Já abri o microfone, só falta a câmera. Tá lento, Tá professora. ficando meio lento aqui. Eu falei, deixa eu desligar um pouco a câmera. Estou ouvindo aí vocês. Muito bem, meninos, parabéns, viu? Daniele e Júlia. Acompanhei aqui a apresentação. Eu também, né, já tinha dado uma lida no trabalho de vocês. E queria pontuar algumas coisinhas com vocês a respeito, de novo, da parte metodológica, né? Que a ideia, né, não é criticar trabalho, pelo contrário. A ideia é tentar colaborar de alguma forma para que, quando vocês publicarem o trabalho de vocês em algum lugar, as pessoas consigam entender isso aí que vocês estão trazendo, esse assunto tão importante, tão, né, necessário também, atual, né? Mas as pessoas precisam conseguir acompanhar isso aí quando ele está escrito, né? Quando a gente está ali lendo, porque nem sempre a pessoa vai conseguir assistir a sua apresentação. Porque na apresentação a gente detalha mais, a gente explica, a gente conta, a gente pode responder perguntas, né? Mas quando você faz um trabalho científico, é interessante que você consiga detalhar ele o melhor possível, porque você não está ali presente para explicar aquilo para as pessoas. Então, ele tem que estar
né, assim, bem claro. Então, é por isso que a gente fala metodológica, para a pessoa entender seu método, onde que começa ali a sua história, o que que você faz com ela e como que você conclui ela, né? A ideia é essa. Então, assim, vou falar assim, rapidão com vocês, né? Só algumas coisinhas, e porque a gente depois também envia essas coisas lá no nosso formulário, eu acho que chega para vocês. Então, vocês, né, vão ter como aí, se achar interessante, poder reformular, refinar só um pouquinho, né, para ajudar aí na publicação, tá? Então, de novo, não sei, vocês devem ter ouvido que a gente comentou com a pessoa que apresentou antes, né? Sobre a diferença da gente falar da revisão bibliográfica, né? E da análise documental, que é interessante vocês explicitarem esse procedimento aí, de como que vocês fizeram essas etapas lá, quando vocês falam da metodologia, né? Que a metodologia serve para dizer como é que vocês construíram aqueles trabalhos, né? Então, assim, você dizer assim, quais foram os critérios de seleção das leis, dos relatórios, dos documentos que vocês usaram, né? Indicar aí um recorte temporal. Olha, nós pegamos políticas, né, episódios de queimadas analisados no período do ano tal até tal. Ah, mas foi tudo do ano passado, então, de janeiro a dezembro do ano tal. Percebe? Porque é importantíssimo isso, quando a gente, né, traz aí um assunto que realmente aconteceu, a gente colocar de que período que a gente está falando. O que mais? Eu sempre peço, né, eu acho interessante muito, eu particularmente gosto muito desses quadros de síntese, porque ajuda o leitor a entender lá no final do que é que vocês estão, né, falando, juntar tudo isso, toda a pesquisa que vocês fizeram, tá? O que mais que eu queria falar para vocês? Bom, o tema, né, nem tenho que falar, assim, sobre o tema, a intenção analítica de vocês é muito boa, né? E mais é interessante a gente fazer uma maior organização aí da estrutura do trabalho como escrita justamente para as publicações de vocês, né? Porque depois é o que a outra colega aconteceu e com os outros também, né? Esse tipo de trabalho, de repente, depois aí vira um TCC, vira um projeto de pós-graduação. Então, assim, quanto mais vocês conseguirem refinar e melhorar o trabalho, mais vocês têm material para trabalhar lá na frente. Então, organizar um pouquinho melhor a estrutura dele, a fundamentação teórica também, né? Aprofundar um pouco mais, pegar mais alguns autores da área, que é importante, né? E nas conclusões, é interessante vocês retomarem lá as ideias gerais, lá do início, né? Qual que era o objetivo, o que que era o geral, para vocês fecharem melhor ali a conclusão do trabalho, para o leitor entender assim, olha, ela começou falando disso, e aí eles fizeram esse tipo de pesquisa durante esse tempo, e eles concluíram, então, que o que ela pensou lá no começo tinha sentido, percebe? Então, é que você meio que faz um laço ali no final do trabalho, né? Então, assim, a apresentação de vocês foi muito boa, vocês expressaram muito bem, deu para entender, assim, muito a ideia, o recado, né, e o objetivo de vocês. Então, de parabéns, viu? Muito bem. Agradeço, então, mais uma vez a Daniela e a Júlia, né? Deixa eu acertar aqui a tela. Muito bem, gente. Então, eu vou subir agora o QR Code para que vocês registrem, né, a presença de vocês. Só um minutinho. Eu vou perguntar para vocês se vocês conseguem enxergar, se está dando certo aí para vocês. Tudo bem? Está sim. Apareceu direitinho, está funcionando? Então tá. Muito bem, então enquanto vocês registram aí as presenças, eu vou fazer alguns agradecimentos, né? A começar pelas nossas professoras avaliadoras, a professora Roberta, a professora Rita, que eu tive o prazer de conhecer hoje, pelas asserções assim, muito importantes, né?
Eu acho que foi um casamento bacana, né? Porque se uma tem o know-how técnico, né? No caso da professora Roberta, a professora Rita, ela fez todo um aceno metodológico aí para os trabalhos, né? Então, acho que foi muito bacana aí, se complementaram muito bem. Parabéns, professoras. Foi um prazer, viu, trabalhar com vocês. Quero agradecer. Prazer foi nosso mesmo. Ah, que bom. A gente aprende muito, né? Sempre Esse assim, né? professor é maravilhoso, a gente só aprende. E o pior é que eu me arrependi Não é? tanto de ter dito no início que eu não ia fazer considerações, porque a gente não aguenta, né? A gente fica com a Não língua aguenta. coçando, mas ficaria muito tarde. Então, muito bem, eu quero agradecer muito às orientadoras dos trabalhos, professora Mariana Silva Proença, que foi orientadora da Valena, professora Mariana dos Santos Marinho da Silva, professora orientadora do Cássio, e a professora Daniela Laurenti Olívia, que foi a orientadora do trabalho que acabou de ser apresentado, da Daniela e da Júlia. E assim, dizer que foi com muito prazer que eu vi a apresentação doce, né, que a Daniele e a Júlia fizeram, apesar de ter tratado de um tema tão ácido, tão atual, tão importante, mas tão delicado, né? Agradecer ao Cássio pela explanação, assim, com tanto conhecimento de causa, com tanta firmeza, né? Parabéns, viu, Cássio? E também a Valena, que se mostrou aqui ter o gênio da pesquisa, né? Tá nela isso, a gente percebe claramente. Da minha parte, eu fico assim muito feliz de ter participado e feliz de saber que tem alunos assim tão talentosos no grupo, né? Tão corajosos, porque enfrentar uma iniciação científica não é mole, não, a gente sabe, mas no final das contas a gente sabe também do prazer que é, né? Da delícia, né? Que é você produzir, né, conhecimento. É isso, eu passo à professora Roberta para as considerações finais e, na sequência, a professora Rita. Para mim foi uma honra participar. Há 12 anos atrás eu trabalhava como orientadora de alguns colegas que faziam e precisavam de orientação de TCC. E hoje, para mim, é uma honra estar aqui, desse outro lado, na banca, avaliando, contribuindo, ajudando. Para mim, é um motivo de muito orgulho ter passado por toda essa trajetória e chegado até aqui. Me emociona ver tanta gente boa fazendo trabalho para ser publicado, para ter nome reconhecido e se tornar aí um operador do direito. Vocês foram incríveis nas apresentações. Todas as nossas considerações podem ter certeza para contribuir para um trabalho muito melhor, para que vocês possam ter frutos de tudo isso aqui que nós estamos fazendo, né? Para que isso aqui traga mais produtividade para vocês e continuem, porque vale a pena, faz sentido ir lá na frente, daqui 15 anos, como no meu caso, 12 anos, como no meu caso, vocês olharem para trás e verem que tudo valeu a pena. Então, parabéns e muito obrigada por me permitirem ter esta experiência tão gostosa. Professora Rita. Agradecer aí a oportunidade de estar aqui com vocês também, viu? Com os colegas, né? De outras unidades, que a gente quase, né? A gente se está todos ali nos grupos e nem sempre se conhece, né? Eu conheci o professor também, a professora. E os trabalhos realmente excelentes, vocês estão de parabéns, viu? Que tem aí bons frutos, né? Quero depois ver as publicações de vocês aí, o resultado aí das análises do nosso INCESP. E é isso, estou aqui à disposição, viu? Precisarem, só entrar em contato com a gente, tá bem? Muito bem, então, nesse momento, às 21h36,
nós encerramos as apresentações da Sala 1, Grupo de Trabalho 4, Gestão de Negócios, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Muito boa noite a todos e todas. Boa noite. Boa noite, Boa muito noite. obrigada. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite.